Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Unesp em Debate. Hoje nós vamos conversar sobre a curricularização da extensão universitária. Aqui no estúdio nós recebemos a pró-reitora de Extensão Universitária e Cultura, a professora Cleópatra Planeta, e a professora Gladys Massini Cagliari, pró-reitora de graduação. Professora, muito obrigada mais uma vez pela participação de vocês em uma entrevista da TV Unesp. Obrigada. Obrigada pela oportunidade. Professoras, nós já antecipamos um pouco dessa discussão no Gestão Unesp no início de 2019, acerca da nova resolução do Ministério da Educação, que contempla a extensão dentro dos currículos de graduação. Então, no primeiro momento, a partir desta resolução de 18 de dezembro, como que a extensão ela tem sido modificada e tem olhado para esse novo viés do que é a extensão universitária, professora Cleo? Bom, nós temos trabalhado a extensão universitária e enfatizado e aprofundado essa discussão no sentido de que a extensão universitária é um fazer acadêmico e, dessa forma, ela deve estar indissociada da pesquisa e do ensino, né? Então, como ela está bem estruturada nesse sentido agora, eu acho que nós estamos num momento muito bom para caminhar, né? E agora nós estamos caminhando muito articulados, né? Com a graduação, para de fato, né, ter então a incorporação, né, desse fazer acadêmico na formação do aluno. E eu acho que esse é, como disse a professora Cléo, esse é um momento muito importante porque esse novo olhar para a extensão universitária que veio para as universidades brasileiras, veio para as universidades brasileiras mais recentemente, ele abre excelentes oportunidades para o ensino de graduação, no sentido de que quando a gente define a extensão universitária como nascendo da pesquisa, né, isso é muito importante para chegar ao ensino, porque muitas das coisas que temos entendido como importantes para a graduação já faz algum tempo, toda a literatura vem entendendo como importante, ou seja, uma formação mais voltada para atividades práticas, para a resolução de problemas reais da sociedade, né? Uma formação voltada para projetos, né? E não em disciplinas soltas, indissociadas, né? Então, quando a gente pensa em acreditar a extensão universitária, todas essas oportunidades se abrem de modo bastante concreto e de modo que entendemos que trazer a extensão universitária para dentro do projeto político-pedagógico dos cursos vai trazer também toda essa oportunidade de renovação, de inovação dos nossos cursos e de trazer mais oportunidades para os nossos alunos em termos de formação em serviço, de atividades práticas. A senhora comenta esse vínculo com a comunidade, a extensão ela vem trabalhando já há alguns anos, né, professora Cléo, nessa dimensão de sair apenas do para a comunidade para o com a comunidade. Como que isso se articula a esse cenário da graduação da Unesp, que ela tem sempre essa defesa de ser mais inclusiva, mais democrática, uma vez que a gente está em todo o estado de São Paulo? Eu acho que é exatamente isso, ela traz essa oportunidade, porque a extensão universitária é a dimensão acadêmica que faz esse diálogo, né, da universidade, então do conhecimento gerado dentro da universidade, com os outros setores da sociedade. E como outros setores da sociedade, a gente pode entender de fato outros setores da sociedade, que pode ser a comunidade do entorno, né, da onde está localizado os campos da Unesp, mas pode ser a empresa, pode ser o setor público. Então, a extensão universitária, ela faz esse diálogo e ela pode criar esses vínculos fortes, né, com a comunidade externa à universidade. Então, isso vai trazer também para o aluno a possibilidade da formação na vida real, né, a partir de problemas sociais reais que vão ser trabalhados a partir do conhecimento da pesquisa e isso vai, então, ser apropriado também pelo aluno. Então, esse diálogo com a sociedade é muito importante para que o aluno conheça a realidade, né, e que os conteúdos, né, do curso sejam problematizados, né, e na troca de saberes. Eu acho que isso é uma outra coisa importante, né, porque tem muito conhecimento, né, principalmente nesse século XXI que nós estamos vivendo, tem muito conhecimento também, né, nesses outros setores da sociedade. Então é muito importante que o aluno conheça, né, e que aprenda a dialogar
Eu acho que isso vai ser fundamental para a formação e depois para o exercício profissional. Indo além, então, daquela aliança que se coloca entre a teoria e prática, quando se vai aos laboratórios, vai a campo em visitas técnicas, viagens didáticas, a extensão ela vem contribuir nesse quesito para a graduação da universidade. Sim, porque quando a gente pensa em termos de dialogismo, que é a base da extensão universitária, nós temos uma mão dupla no diálogo. Não é só um falando para o outro fala para o um também. E nesse sentido, em termos de formação do nosso graduando, nós entendemos que ele vai poder ter a chance de vivenciar de maneira mais próxima e de maneira mais prática a sua futura profissão, a profissão para a qual ele está se formando e os problemas que são trazidos para esse profissional que ele vai em que ele vai se transformar no futuro, né? Uma outra coisa que eu gostaria de complementar o que a Cláudia disse, quanto a gente tem que pensar também a comunidade, quem é essa comunidade de maneira mais ampla, até porque nós estamos vivendo numa era digital e essa comunidade nesse sentido ela se amplia muito, né? Então são muitos setores, mas também os próximos à Unesp, mas também quando a gente pensa no mundo virtual, é a comunidade externa, em um senso amplo, né? Então, olhando para esses currículos, como a graduação ela está hoje, professora? Por que até então, antes dessa resolução, por que a gente não tinha um olhar tão, né, mais aprofundado para isso? Houve, claro, toda uma mudança do conceito da extensão universitária, como a gente já pontuou. Então, como que a graduação olha para isso? Né? Estava olhando até então a partir dessa resolução? Então, alguns cursos nós consideramos que já tem um olhar bastante voltado para essa questão. Então, muitos cursos, por exemplo, da área da saúde já tem uma formação bastante voltada para atividades interprofissionais, interdisciplinares. Então, com relação a esses cursos específicos, na verdade é bem interessante a discussão, porque às vezes as pessoas, quando a gente começa a discussão, né, Cléo, as pessoas se descobrem que já estão fazendo esse tipo de atividade. Será uma questão mais de formalizar. Mas nós temos outros cursos em que essa discussão está mais distante mesmo. Então, por essa razão, as duas pró-reitorias, né, a de graduação e a de extensão universitária e cultura, têm trabalhado junto de maneira a pensar como trazer essa dimensão da extensão para dentro dos nossos cursos, até porque quando a gente pensa em projetos de extensão na maneira mais antiga, o que nós temos visto é que eles atendem uma parcela pequena da nossa população, né? Até mais ou menos, no máximo, uns 3, 4% dos nossos alunos. Mas quando a gente pensa em creditar as atividades de extensão nos cursos de graduação, nós temos que pensar no 100% de alunos. Nós não podemos deixar nenhuma parcela dos alunos para trás. Então, o que nós temos desenvolvido juntas é a ideia de trazer para dentro dos currículos de graduação um projeto articulado que vai realizar essa curricularização da extensão de maneira assim concreta e prática. Esse projeto, do ponto de vista dos projetos político-pedagógicos dos cursos, ele pode se efetivar de muitas maneiras. Né? Ele pode ser distribuído ao longo das disciplinas obrigatórias, ele pode ser um projeto, pode ser um módulo específico do currículo, né? Como projeto, por exemplo, a moda do que fazemos, do que alguns cursos fazem, por exemplo, nos TCCs, nas pesquisas, né? Para acreditar pesquisa. Pode se realizar de maneira híbrida, você tem um pouco nas disciplinas, um pouco no formato de projeto, e também parte pode ser como atividades complementares, que são atividades que os alunos realizam assim, por iniciativa própria e depois trazem para a universidade a certificação. Então, o formato ele é bastante flexível e cada curso pode adaptar ao seu projeto articulado, ver qual é a melhor maneira de isso ser realizado naquele curso específico. Né? Mas o importante
isso de uma maneira prática, mas o importante é a concepção do projeto, esse olhar voltado para a resolução de problemas, para pensar um projeto nesse sentido, né? Um projeto que articule, que ele vem dos resultados da pesquisa que a universidade produz e que tenta levar esses resultados, né, tenta ver como esses resultados podem contribuir para a resolução de um problema. E também, depois, observando o sentido inverso, porque tem que haver o dialogismo, não só na direção de a universidade para a sociedade, mas da sociedade para a universidade. O Plano Nacional de Educação, ele coloca que seriam 10%, né, da grade curricular dos diferentes cursos de graduação sendo contemplados com essas atividades de extensão. E aí, nas atividades, a gente falaria de todos os braços possíveis da extensão. Gostaria que a senhora comentasse um pouco, Cléo, assim, o que entra nesse arcabouço de atividade de extensão que pode ser inserido nos currículos, como a professora Gladys pontuou. Bom, a própria resolução diz que realmente todas as atividades de extensão, e isso inclui prestação de serviço, os eventos, os cursos de extensão universitária, enfim, todas as ações de extensão, elas podem ser creditadas. Mas o que é importante é que elas estejam articuladas dentro de um projeto, né? Que é isso que nós estamos propondo, né? Nessa proposta que nós estamos elaborando, é no sentido de que haja um projeto, né? que vai partir de um problema social, né? E problema social nós temos diversos, todos os cursos vão achar a sua ligação, né, com algum problema que está acontecendo, mas que esse projeto ele pode articular todas as ações. Então, ele pode envolver prestação de serviço, ao longo do projeto pode-se criar um evento, por exemplo, né, um evento aberto à comunidade, dentro desse projeto ele pode prever também o oferecimento de um curso de extensão universitária, um curso de difusão de conhecimento, mas o que é importante é que, como nós estamos chamando, ele seja um projeto articulado e interdisciplinar. Porque a interdisciplinaridade também é uma exigência dos tempos atuais, quer dizer, não tem mais nenhuma disciplina isolada que seja capaz de dar respostas aos grandes desafios que nós estamos vivendo, né, aos grandes desafios contemporâneos. Então a ideia é essa, todas as ações que são realizadas, todas as ações que são previstas dentro da extensão podem compor esse projeto, né, que deve ser então, que deve articular várias, né, disciplinas ou vários conteúdos, né, e deve ser também, eu acho que isso é uma sugestão que nós estamos fazendo muito fortemente, né, Gladys, que é a questão da interdisciplinaridade que a gente precisa trazer para o nosso fazer acadêmico também. Né? Isso é muito importante. Essa questão da interdisciplinaridade, ela vem como um ganho bastante importante para os currículos, né? Porque tradicionalmente nós vimos de uma tradição, né, que se pauta pelas listas de disciplinas, muito em gavetinhas muito estanques. E o que tem se falado em termos de boa formação tem colocado a necessidade de interdisciplinaridade ou até mais, de transdisciplinaridade, multidisciplinaridade. Então, nós temos visto a possibilidade de atendimento da legislação com relação à acreditação da extensão para muito além disso. A gente tem visto como um empurrãozinho para que a gente chegue a questões importantes para a formação dos nossos alunos, como, por exemplo, voltar a formação para a resolução de problemas a partir de projetos, em que ele pode personalizar parte da sua formação, escolhendo atividades, né, de extensão nas quais ele vai se engajar, então direcionando a sua formação para atividades e para áreas nas quais ele tem mais interesse. Então nós pensamos que é bem oportuna essa exigência do ponto de vista da legislação, porque ela traz, de maneira assim, como vamos dizer, a mudança da legislação, ela impõe, entre aspas, algo que já é uma necessidade para a formação do aluno, que é esse olhar mais voltado
para para os problemas sociais, para a interdisciplinaridade, para a cidadania, para essa ação mais global do profissional, né? Não só pontual numa especialidade específica, numa especialidade assim mais aprofundada. Todas essas mudanças, elas têm perpassado, né, projetos de pesquisa dentro da universidade, as disciplinas de graduação, a extensão, mas de modo um pouco estanque ainda e não muito bem relacionados como é a grande proposta, seja por uma exigência legal, mas também, majoritariamente, acredito, pela visão que a universidade tem tido desse seu impacto social cada vez mais relevante, que perpassa, né, todas as gerações. Mas como que a extensão, professora, ela vai se adaptar a essas necessidades, né, a partir deste foco, né, dos currículos em si, né? Então, o que vai ser necessário para um professor que até então executa há 20 anos um determinado projeto de extensão, uma determinada prestação de serviço, majoritariamente na área de saúde, onde a Unesp tem um destaque muito relevante, como que esse professor ele precisa se adaptar a isso para que a sua disciplina de graduação ela também esteja articulada àquele projeto que ele já vem realizando? Eu acho que vai envolver um aprendizado também para nós, professores, né? Porque eu acho que, eu não sei se evidentemente eu vou falar, mas depois a Gladys pode complementar, mas eu acho que nós temos uma tendência e uma tradição, e não só na Unesp, né? Eu acho que no ensino universitário de modo geral, de trabalhar individualmente, né? Eu acho que talvez a pesquisa já tenha uma tradição maior de criar grupos, né? Mas eu acho que no ensino a tendência é de um trabalho muito individual. Então, vai envolver, eu acho que um aprendizado de pensar, trabalhar em grupo, né? Eu acho que é um exercício, né? Porque a gente precisa construir um projeto que seja articulado, que seja interdisciplinar e que necessariamente vai envolver um trabalho em grupo, né? Um trabalho em grupo dos professores e que vai também gerar um trabalho em grupo dos alunos, né? Mas um trabalho em grupo de fato, né, em que professores conversem, em que alunos conversam, porque eu vou falar agora aqui também de uma experiência como professora, né? A gente tem muitos trabalhos que são colocados para fazer em grupo e que também eles acabam sendo construídos individualmente e a interação do grupo é muito pequena, né? Eles não constroem o conhecimento em conjunto. Cada um constrói individualmente e depois se juntam para fazer uma apresentação, enfim. Então, eu acho que trabalhar com projetos, que eu acho que isso é uma questão inovadora também, né? Do ponto de vista pedagógico, trabalhar a partir de projetos envolve muita interação, muito diálogo, muita dúvida, muita pergunta. As metodologias ativas que a gente vai em outra oportunidade. Então, isso traz uma oportunidade de incluir as metodologias ativas, enfim. Mas isso vai demandar um movimento, mas é um movimento absolutamente necessário, né? Nós estamos ficando muito defasados, né, nessa questão mais da metodologia ativa e dessas competências que se falam hoje, acho que a professora Gladys pode falar melhor que eu, habilidades e competências que são exigidas, né, nesse mundo que nós estamos vivendo, que é o mundo digital, né, que é um mundo que precisa o nosso aluno principalmente, precisa pensar e a gente precisa formar lideranças, né, que tenham crítica e que tenham exercício de cidadania, que sejam capazes de refletir e pensar como ele pode contribuir, como a atividade dele profissional pode contribuir para as mudanças sociais. E ele só vai poder fazer essa reflexão e só vai poder atuar dessa forma se ele conhecer a realidade, né, de fato. Né, porque eu acho que a gente tenta, de alguma forma, às vezes contextualizar, né, o ensino, mas é muito diferente de ir lá e conversar com um grupo que está vivenciando aquele problema, né? E a gente, eu acho que quer enfatizar que em todas as esferas, quando a gente fala na extensão, porque a extensão também ela vem muito disso, né? Que ela trabalha muito com as comunidades, isso é fundamental, né? Eu acho que trabalhar com as comunidades, a gente está enfocando muito a questão da tecnologia social, que também é essa coisa de trabalhar junto para resolver problemas, mas ela também envolve a interação com os setores do governo, né? E com as escolas, eu acho que isso é muito importante. Eu acho que a questão da colaboração que a Cléo está colocando é um ponto crucial para a formação cidadã do nosso aluno. E isso é importante para todas as áreas. Não é mais importante para uma área ou para outra área. Embora, como eu citei o exemplo das profissões da saúde, mas a Unesp tem um trabalho importantíssimo nos projetos de ensino que se prestam muito bem à questão da extensão, inclusive porque em alguns projetos é muito tênue
o limite de o que é ensino, o que é extensão. Isso é muito saudável, porque é aí mesmo que eu acho que a gente cresce, quando a gente consegue levar essa questão da resolução dos problemas, e isso aparece como formativo, né, do trabalho dos nossos alunos. Isso fica muito claro nos projetos que temos, por exemplo, dos núcleos de ensino, do PIBID, do Residência Pedagógica, que estão presentes nas escolas públicas. Então, essa interação, esse fazer, essa experiência, a Unesp já tem. O que a gente está precisando é trazer isso para dentro dos nossos currículos, porque essa formação é imprescindível. E, além de trazer, por que trazer para dentro do currículo? Porque isso também vai beneficiar a todos os nossos alunos, não apenas aos alunos que tiveram a chance de se vincular a um projeto. Agora a proposta é vincular todos eles. Né? O que vai ser muito benéfico. Como tem sido esse processo, né, desde o final de 2018 para cá, né, nessa adaptação dos currículos, na conversa com os gestores, professores e os alunos, a gente discute um pouco mais daqui a pouco. O Unesp em Debate vai para um breve intervalo e já volta. O Unesp em Debate está de volta e hoje nós conversamos sobre a curricularização da extensão universitária. Aqui no estúdio nós recebemos as pró-reitoras, a professora Cleópatra Planeta e a professora Gladys Massini Cagliari. Professoras, nós falávamos sobre, né, a resolução que impõe, né, 10% dos currículos de qualquer curso de graduação vinculados às atividades de extensão universitária. Então eu gostaria que vocês pontuassem, a partir dessa determinação, que dá 3 anos de adaptação dos currículos, como que vocês têm trabalhado em conjunto, as duas pró-reitorias, junto aos gestores, aos professores, aos diretores, para que a gente consiga, ao longo desses 3 anos, implantar esses 10% dos créditos nos currículos de graduação. Bom, o prazo de 3 anos, ele finaliza em 2021. Então, estamos entendendo que o limite máximo é para os ingressantes de 2022. Então, até 2021, nós vamos fazer as discussões e as adaptações dos currículos. Como é que isso tem sido feito? Bom, no primeiro momento, as pró-reitorias trabalharam juntas para levar um projeto aos colegiados. Esse projeto já foi objeto de discussão mais de uma vez em cada uma das câmaras, tanto da Câmara de Graduação como na Câmara de Extensão, né? E também ele foi apresentado aos vice-diretores, no Fórum dos Vice-Diretores, porque os vice-diretores são os presidentes das CPUCs, que são as comissões locais que cuidam da extensão universitária. As apresentações que foram feitas nessas ocasiões foram remetidas a todos os coordenadores de curso, solicitando sugestões, né? E nesse momento nós estamos compilando as sugestões que vieram, né? E estamos preparando uma instrução normativa de como fazer essa acreditação, de como realizar, por exemplo, como fazer a contagem dos créditos para atividades desse tipo, do ponto de vista da graduação. Depois a professora Cléo pode falar que também será necessária uma discussão local com relação à natureza das atividades extensionistas que serão consideradas. Do ponto de vista da contagem dos créditos, o que temos feito? Bom, temos, como eu já disse antes, tem várias possibilidades. O projeto, a apresentação que foi feita tem uns diagramas que para mim ficaram muito claros de como, da flexibilidade que o projeto articulador pode ter dentro do currículo específico, do projeto político-pedagógico de um curso. Como eu já disse, as atividades de extensão, elas devem ser elas não devem ser concentradas num único ano da formação, elas devem se estender a formação dos alunos, elas podem se iniciar desde o primeiro ano, se assim for o desejo
do curso, senão a partir do segundo ano já é desejável que comece a haver essa formação, né? E de que maneira isso pode se realizar do ponto de vista prático? Como eu disse, o projeto ele pode considerar atividades que estão nas próprias disciplinas obrigatórias e optativas do curso, ou ele pode ser um módulo. Você tem um módulo do currículo que são atividades, corresponde a atividades de extensão, e aí esse módulo ele vai se desenvolver ao longo do curso. Então, a maneira de currículos que tem projetos, né? Alguns dos nossos currículos têm projetos de pesquisa nesse sentido, que vão desembocar no trabalho de conclusão de curso de pesquisa, por exemplo. Também pode se realizar a partir de disciplinas específicas, como alguns cursos têm uma disciplina que tem uma sigla que é TIO, que é Trabalho Interdisciplinar Orientado. Esse tipo de disciplina também pode ser utilizado para desenvolver atividades de extensão, porque o próprio nome da disciplina já diz, são atividades interdisciplinares, são orientadas, né? Então, do ponto de vista prático, uma disciplina como essa, ela tem características bem interessantes ao desenvolvimento de trabalho de extensão. Também podem ser consideradas atividades extracurriculares, né, as chamadas AACC, que os alunos cumprem por uma escolha voluntária e depois trazem os créditos, né, trazem os certificados para obter o crédito. E os projetos de extensão nos quais os alunos podem estar vinculados. Como eu disse, como eles não atendem a maior parcela da nossa comunidade, nós não estamos fechando a possibilidade só nesses projetos. Mas é claro que para alunos que estejam vinculados a projetos, é uma atividade muito importante. Vai ser natural esse processo de acreditação. Será natural esse processo de acreditação. Inclusive, ele pode pedir equivalências em relação a outras, dentro desse módulo dos 10%. Não é? Tinha uma coisa que eu acho importante também dizer, é que já há alguns cursos que estão com necessidades, por exemplo, de adequação a novas diretrizes curriculares nacionais. Então, alguns cursos têm prazo para fazer isso. Por exemplo, está correndo o prazo para os cursos de farmácia, as engenharias. Inclusive, já houve um programa aqui do Unesp em Debate dedicado à questão das novas DCNs das áreas de engenharia. Então, há alguns cursos específicos que estão com prazo já correndo em termos de adequação às diretrizes curriculares. Então, para esses cursos os que já estão discutindo as suas reestruturações, mesmo antes de finalizarmos as instruções normativas nos colegiados, o que é que as duas pró-reitorias têm feito? Nós temos nos colocado à disposição para discutir com esses cursos, porque como prazo de adequação à acreditação da extensão... É anterior a esse 2021. Alguns prazos para adequação à DCN é anterior a 2021. Então, para que logo em seguida o curso não tenha que fazer nova alteração curricular, nova reestruturação, então já estamos acompanhando esses cursos, a gente vem discutindo especificamente essas reestruturações para que os cursos já comecem a adequação à nova diretriz, também já considerando a acreditação da extensão. Inclusive no que diz respeito às diretrizes curriculares das engenharias, muito do que lá é colocado em termos de inovação, de atividades práticas, de resolução de problemas, eu acho que também atende à questão da acreditação da extensão. Então, na verdade, são necessidades que têm sido colocadas de pontos de vista diferentes, mas que convergem, não é?
Então, isso mostrando que é um movimento universal e não é exclusivo da universidade. Né? Então, e uma coisa importante também a dizer sobre a acreditação das atividades de extensão no que diz respeito ao projeto político-pedagógico é que ela, na verdade, ela não os 10% dos créditos de extensão, das atividades de extensão, eles não são um módulo a mais. Na verdade, eles se sobrepõem aos componentes. A carga horária total que já existe dos cursos. Ele se sobrepõe aos demais componentes. Então, não é, por exemplo, não é uma coisa do tipo, eu preciso de tantos por cento de disciplinas do núcleo comum, mais tantos por cento de optativas, mais tanto por cento de estágio, mais tanto por cento de ACC, não é, e mais tanto por cento de extensão, não é isso. Você tem esses componentes, os componentes do currículo são os que são já dados pelas DCNs, pelas diretrizes curriculares nacionais, e dentro desses componentes a gente identifica qual a carga horária que realiza as atividades da extensão. Então, na verdade, não há necessidade de compor um novo componente. De tirar de um componente para que a extensão ocupe esse espaço. De tirar de um componente para a extensão ocupar esse espaço. E são atividades que vêm que estão nesses componentes. O único componente que tem restrição a esse tipo de acreditação é o de estágio obrigatório, porque ele tem legislação própria. Mas em todos os outros componentes, as atividades que corresponderem à extensão universitária, pela sua natureza, contam para esse cômputo de 10%. E aí também outra coisa que é interessante é que como a gente, definindo extensão universitária como nascendo do trabalho de pesquisa, como é que a gente conta os créditos? Bom, nós vamos ter que pensar desde a gênese da atividade, começar lá, como é que essa pesquisa pode contribuir, o planejamento das atividades de extensão, como a própria realização e depois a sua avaliação no interior do curso. E, se possível, para o movimento do dialogismo, o retorno à comunidade beneficiada e, de novo, a avaliação e o resultado, né, o fechamento, que é a avaliação da atividade em si. Então, às vezes a gente escuta críticas do tipo, 10% é muito. Depende de como você está concebendo a atividade. Se você pensar nessa concepção da extensão como se sobrepondo aos demais módulos, aos componentes curriculares e pensando em tudo que entra, tudo que está em jogo na realização, não é muito. Talvez seja até pouco, né? Eu acho que também é importante pontuar que essa discussão começou em 2014, né, que foi quando o Plano Nacional de Educação sugeriu, né, os 10% de acreditação da extensão universitária. Essa discussão já começou lá atrás na Unesp. Né? É lógico que a resolução de 2018, ela intensificou e ela colocou um prazo muito mais curto, né? Porque a de 2014 colocava 10 anos e agora foi colocado em 3 anos. Mas já teve, então também é importante dizer isso, né? Porque não é uma surpresa o que está acontecendo agora. Né? O que está acontecendo agora é que nós intensificamos as discussões e nós concretizamos, né, uma proposta que foi para a comunidade está discutindo e ela vai ser consolidada agora, né, num documento que vai dar, então, as diretrizes para a acreditação da extensão universitária. Mas é importante dizer também que não é uma surpresa, é um processo que já vinha acontecendo, e algumas federais, inclusive, já, né, a própria Unifesp, a própria Unifesp, por exemplo, já incorporou os 10%, já finalizou e tem toda essa acreditação, enfim. Então, não é uma surpresa, né? O que nós estamos fazendo agora é concretizar, nós intensificamos, né, a discussão e estamos concretizando na forma de uma proposta. E eu acho que só complementando, eu acho que o que nós estamos propondo, então, para a extensão é exatamente isso que a professora Gladys falou. Quer dizer, a extensão, na verdade, ela vai articular
várias ações e vários conhecimentos, né, nessa forma de integrar. E que é importante que esse projeto que vai ser proposto, que nós estamos chamando exatamente de projeto articulado e interdisciplinar, que ele organize essas ações, essas atividades, né? E essa organização vai resultar num projeto que vai ter uma duração, isso vai depender do curso, né? Pode ser um projeto curto, de 1 ano, pode ser um projeto que permeia mais tempo pelo curso, mas é importante que todas essas atividades, elas podem ser reconhecidas, né? E elas sejam sistematizadas na forma de um projeto, que de fato vai ter uma fundamentação, que vai partir de um problema, que vai ser fundamentado. Esse projeto, ele vai ter objetivos perante a esse problema que ele se propõe a discutir e buscar soluções, evidentemente que não vai necessariamente solucionar, mas ele vai provocar uma reflexão de como se soluciona aquele problema. Ele vai ter resultados, né, que vão ser também sistematizados e discutidos com a comunidade. E aí, a partir desses resultados, que vão também se concretizar de alguma forma para o aluno e para o professor, na forma de créditos, enfim. Então, acho que é isso que é importante, né, que ele esteja estruturado de alguma forma, a partir, e muito dessa estruturação vai partir de coisas que já de fato existem, que são feitas, né? Mas ele tem que ser... as pessoas não conseguem ainda nomear identificar exatamente. Que é a e é essa estruturação na forma desse projeto que aí sim a Pró-Reitoria de Extensão Universitária está se propondo a fazer, a dar toda a colaboração que for necessária para que a gente também chegue à estruturação desses projetos. Então, não vai ser mais aquele projeto individual do professor, vai ser um projeto não é um auxílio só curso. Neste momento de atualização dessas matrizes curriculares. Não, então a ideia é que então, ele venha, né, para a Pró-Reitoria de Extensão e que a gente faça o acompanhamento, auxilie na construção, para que ele seja tão concreto, para que ele tenha concretude e possa ser colocado no projeto político-pedagógico na forma de créditos, né? Enfim, a gente precisa disso, né? Na verdade, mas eu acho que, só para complementar, eu acho que é isso que é importante. Então, a gente sabe que tem muita coisa que já está sendo feita, que vai estruturar, mas esse fio, né, que pensa num problema e aí estrutura quais são os caminhos para solucionar esse problema, eu acho que é isso que vai dar a concretude para esse núcleo que vai se chamar, né, que aí vai trazer acreditação, né, que vai trazer as horas, enfim, que vai trazer todo esse processo dentro do projeto político-pedagógico, né. Nesse sentido, as modificações no projeto político-pedagógico não são tão extensas. Isso, exatamente. Porque o que é que precisará ser dito, ser adequado? O que precisa constar no projeto político-pedagógico é a maneira como os créditos serão contados do ponto de vista da extensão. Que é aquilo que eu estava explicando, se os créditos vão ser distribuídos pelas disciplinas, se eles vão estar num módulo. Tipo, em cada ano... Como que a extensão ela aparece naquela quantidade de horas. O projeto em si, o projeto articulado em si, ele é temporário, porque ele pode variar de ano para ano. Então, do professor que ministra, da turma. Isso, por da turma, necessidade por social, ano, pode ser mais longo, pode ser mais curto, a depender do que o curso achar mais adequado, não é? Então, o projeto articulado em si, ele independe do projeto político-pedagógico. O que precisará estar afirmado no projeto político-pedagógico é a maneira como a acreditação da extensão será feita. Complementando o que disse a Cléo, ela trouxe um ponto fundamental. Primeiro, que a discussão não é nova, ela vem desde 2014. E um outro ponto é, comparando a proposta que está sendo feita na Unesp com a maneira como a acreditação já tem sido realizada em várias federais e até em estaduais, como por exemplo na USP, a minha avaliação é que a proposta que a Unesp está colocando é bastante inovadora e bastante interessante para a formação do aluno, porque eu acho que pelo contrário, deixássemos, como tem acontecido em algumas outras universidades, a cargo apenas do aluno e buscar essas atividades e trazer os certificados para acreditá-las, a gente acha que o caráter formativo não é tão interessante. Claro, é interessante que o aluno tenha essa busca, que vá, então também é interessante se o currículo deixar um espaço para isso. Mas é interessante também que haja no currículo esse projeto geral supervisionado
por um docente ou por um grupo de compreenda, né, a fundo essa relação que a professora Cléo apontou no começo, né, que a extensão ela está vinculada sempre ao ensino e à pesquisa. Exato, exato. Por isso que, nesse sentido, eu considero que o projeto que está sendo feito pela Unesp é bastante inovador e crucial para a formação dos nossos graduandos. E eu acho que ele traz uma oportunidade de discussão, né, Gladys, que é urgentíssima, né, de renovação da universidade, no sentido das suas práticas pedagógicas, no sentido de, enfim, de como ela interage com a sociedade, da gente chegar bem perto, né, desse ideal que é a indissociabilidade pesquisa, ensino, extensão. Eu acho que isso é uma coisa importante, quer dizer, porque eu acho que para reconhecer, né, assim, e para que a gente possa também reconhecer, eu acho que isso é muito importante, o impacto social do que nós fazemos, né? Porque quando a gente tem esse caminho, quer dizer, esse conhecimento que é produzido, né, dialogando e refletindo sobre os problemas sociais, e o aluno participando disso, e o professor, evidentemente, também, né, e o aluno participa, quer dizer, essa formação do aluno dentro desse contexto, né, também dá um caminho para que a gente reflita do impacto social do que nós fazemos. E todo conhecimento que é gerado na universidade é um conhecimento relevante. E ele não pode, né, eu tenho dito isso várias vezes, ele não pode ficar dentro da universidade. Todo conhecimento, né, científico, principalmente nesse momento, né, difícil de ataque de ciência que nós estamos vivendo, né, todo esse conhecimento científico que é gerado aqui dentro, ele é relevante, né? Então, nós estamos também falando muito da questão, porque tem às vezes pessoas que têm dificuldade, falam, mas que problema que o meu curso vai ter? Às vezes é uma coisa tão, né, às vezes de fronteira, né? Então, como que eu vou associar isso a um problema? Nós temos um problema hoje que eu acho que todas as áreas de conhecimento podem abordar, que é a questão do letramento científico, quer dizer, que é levar conhecimento científico para todos, né? Desde as crianças que estão lá, né, na escola, tem maneiras de fazer isso, né, até a população geral. Então isso, e é um caminho, e é muito interessante fazer esse caminho, né? Então, que é a partir da produção do conhecimento, passando pela formação dos nossos alunos e chegando nesse diálogo. Quer dizer, eu acho que isso é uma discussão que a gente precisa fazer, principalmente nessa questão que hoje... Quer dizer, nós estamos sendo demandados, né, dessa questão do impacto social. Então, daqui a pouco, então, a gente retoma essa discussão acerca dessas contribuições e também de que modo que a Unesp vai, ao longo desses quase 2 anos, agora finalizar esse processo da acreditação da extensão. O Unesp em Debate faz mais uma pausa e já volta. O Unesp em Debate está de volta e hoje nós conversamos sobre a curricularização da extensão universitária. Nós recebemos a pró-reitora de Extensão Universitária e Cultura, a professora Cleópatra Planeta, e a pró-reitora de Graduação, a professora Gladys Massini Cagliari. Professora, nós comentamos sobre essa reestruturação, o passo a passo que vocês têm implantado, isso desde 2014, para se discutir a acreditação da extensão nos currículos dos nossos 136 cursos de graduação. Eu gostaria que vocês apontassem, assim, nesse cronograma de ações já desenvolvidas e aqui ainda serão para implantar esses 10% até 2021, como diz a resolução do MEC, né, o que vocês esperam a partir dessas diretrizes, dessa discussão que já tem sido feita com a própria comunidade da Unesp, né, que passos que virão e se a gente tem um cronograma de ações já estabelecido para que de fato isso seja cumprido e o projeto político-pedagógico dos cursos seja aprovado como já é a prática dentro da universidade. Bom, na verdade a gente já está com o cronograma andando, né, porque nós já tivemos várias etapas dessa discussão realizadas anteriormente e os próximos passos são a apresentação de uma instrução normativa que vai levar em consideração as propostas que já foram apresentadas aos colegiados, né, às câmaras, que já foram levadas às unidades a partir dos vice-diretores, das apresentações que foram feitas no Fórum dos Vice-Diretores e das videoconferências que já foram realizadas. E nas próximas etapas a gente pretende retornar para as câmaras com as sugestões recebidas e materializar isso numa instrução normativa a ser discutida nos colegiados. E ao longo de 2020 e 2021, a gente vai procedendo às alterações e reestruturações curriculares e
do ponto de vista da Prograde, dando todo o apoio necessário para isso. É claro que também tem toda uma discussão que é feita do lado da questão da natureza das atividades extensionistas, né, para as quais a PROEX tem se colocado sempre à disposição nessa parceria que está sendo feita entre as duas pró-reitorias, né? A professora quer complementar a partir dessas ações? Como que a comunidade, a partir da revisão desses conceitos da extensão universitária que você já tem implantado a longo prazo e a gente tem acompanhado nas discussões em outras entrevistas, né, como que a comunidade está se articulando também para dar esse acompanhamento mais direto e efetivo aos cursos de graduação da Unesp? Nós estaremos à disposição, né, eu acho que para construir junto, né, esse processo, que é um processo, né, e eu acho que isso é importante. Então, essa é uma oportunidade, né, que se coloca de reflexão, né, e de começar a construir esse processo de mudança que nós precisamos fazer, né? Eu acho que isso se discute muito, né, na comunidade, que nós precisamos mudar, que nós precisamos avançar, né, em novas práticas pedagógicas, enfim. E eu acho que essa acreditação traz essa possibilidade. Né, eu acho que toda mudança ela é difícil, né? Então por isso que é importante isso já vem sendo discutido. Eu acho que nós estamos no momento em que nós chegamos, né, no momento em que isso vai se concretizar na forma de uma instrução normativa, e ele vem sendo feito de uma forma absolutamente articulada entre as duas pró-reitorias. Então nós vamos estar à disposição, né? E é lógico que isso causa dúvidas, inquietações, mas isso é muito bom, né? Porque eu acho que é disso que a universidade é isso, né? É ter dúvidas, é refletir e caminhar para fazer a mudança, né? Eu acho que realmente, eu acho que isso é uma oportunidade muito importante de discussão e de criação e de articular mais, de trabalho em grupo, que é isso, né, que nós precisamos, eu acho que nesse momento. Um outro aspecto que a resolução pontua é a autoavaliação que a própria instituição vai realizar desse processo da acreditação e de que modo a extensão ela tem sido observada e implementada nos cursos de graduação, né? Como que a Unesp ela observa esse processo, né, de uma autogestão, de uma autoavaliação desse próprio processo da acreditação? Bom, a avaliação já começa no âmbito das próprias disciplinas e dos próprios componentes curriculares em que a acreditação será feita. Se as atividades de extensão se desdobrarem em disciplinas, a própria avaliação das disciplinas em todos os níveis, pelos alunos, pelos docentes, pelo conselho do curso, né, pelo curso, tem que refletir, tem que pensar sobre a eficácia e a maneira como está funcionando, né, a acreditação da extensão. E por isso até a própria internalização do conceito do que é a extensão universitária. Exato, isso é muito importante. E isso se estende para os demais níveis, então começa aí, mas não se extingue aí a avaliação. E ela vai para a avaliação institucional de maneira mais ampla, né? Porque aí o próprio curso, quando avaliado, ele terá de ser analisado com base também na maneira como as atividades de extensão estão se realizando no interior da formação dos alunos, né? Nessa dimensão. Eu acho que a gente já tem, né, os processos de avaliação. O que nós vamos ter que incorporar são os parâmetros que permitam avaliar, né, como a extensão universitária está efetivamente, né, contribuindo na formação dos nossos alunos. Nós estamos discutindo, né, a questão da graduação, da extensão, permeando um pouco a pesquisa que existe na universidade, mas a própria pró-reitoria de pesquisa também cabe dentro dessa discussão de como que a pesquisa ela tem sido articulada dentro da universidade. Pensando, então, né, nesse tripé, na indissociabilidade, como a professora Cláudia apontou, né, do ensino, da pesquisa e da extensão, a necessidade da comunidade internalizar tudo isso, né, que impactos que a curto, médio e longo prazo, é claro que a gente tem um longo prazo, 2021, que já logo está aí, né, como que a gente observa, né, e percebe esse processo, a contribuição disso, né, em todas as esferas da universidade como um organismo que está aí no interior do estado de São Paulo, para os nossos diferentes alunos, considerando as diferentes realidades, né, considerando o sistema de reserva de vagas que a universidade tem, e principalmente a sociedade que tem dialogado, tem demandado muito dessa expertise, desse letramento científico que se torna necessário. Bom, eu acho que o impacto
principal, ele vem para a formação dos nossos alunos. Eu acho que um aluno que tenha esse componente na sua formação é um aluno mais cidadão, é um aluno mais formado de maneira mais sólida para o seu futuro enquanto profissional. Mas eu considero que o impacto a médio e longo prazo, que é extremamente importante, que vem também da acreditação da extensão, é a universidade melhorar o seu diálogo com a sociedade do seu entorno, né, com a sociedade que ela serve, né? Porque nós sabemos que temos tido muitas dificuldades de mostrar a função, a verdadeira função da universidade para essa sociedade. E eu acho que quando a gente traz para dentro da formação do aluno essa dimensão, isso vai melhorar, inclusive o nosso diálogo com a universidade, vai contribuir para que a gente possa mostrar a importância da universidade e do conhecimento científico, o que é ciência. Isso tem muito a ver com a questão crucial do letramento científico, da qual a Cléo estava falando, né? Então, acho que a longo prazo pode trazer um benefício muito grande, não só para a formação dos nossos alunos, para a postura dos nossos docentes, porque isso vai necessitar de uma mudança de postura em termos de práticas pedagógicas, mas também para a própria universidade, em termos da maneira como a gente constrói o nosso diálogo com a sociedade. Eu acho que vai trazer muitos benefícios nesse sentido. Professora Cléo? Eu acho que está dito, né? A universidade é isso, é produção de conhecimento, formação dos nossos alunos e o diálogo com a sociedade, né? Eu acho que qualquer nós viemos fazendo isso de forma muito fragmentada, né? E eu acho que do ponto de vista da extensão universitária, muitas vezes descolada da questão do fazer acadêmico, né? Ela envolvia muitas atividades que são atividades importantes, mas muitas vezes não estavam diretamente, né, relacionadas à pesquisa e também não estava, né, nessa formação mais acadêmica dos nossos alunos, né? Então, eu acho que isso traz esse ganho de reflexão, né, eu acho que num primeiro momento, e a partir da reflexão, né, o ganho da mudança que nós precisamos fazer, né, porque a resposta que a universidade precisa dar à sociedade é fundamental nesse momento. Eu acho que recuperar a legitimidade e também a resposta aos grandes desafios desse século XXI que estão colocados, que não são desafios simples, né? O mundo está muito complexo, está num momento de mudança efervescente aí do lado de fora, né? Nós precisamos acompanhar isso. Então, eu acho que trazer, né, essa discussão, e como outras também, eu acho que a discussão da extensão vai trazer também, eu acho que esse caminho da pesquisa junto, eu acho que isso é muito importante, porque produção de conhecimento, né, é uma missão fundamental da universidade, junto com a formação dos nossos alunos e ter, né, esse diálogo com a sociedade. Então, eu acho que é esse momento que a gente está vivendo. Acho que isso vai gerar uma discussão importante, uma reflexão importante, que vai gerar uma mudança fundamental, porque o mundo está mudando e nós precisamos responder a isso também. Então, em breve, a gente também acompanha aqui junto com a equipe da TV Unesp essas mudanças, abrindo espaço mais uma vez para qualquer outro debate, qualquer outro esclarecimento que se faça necessário nesse sentido, e deixando claro à comunidade mais uma vez que tanto a Pró-Reitoria de Extensão Universitária e Cultura e a Pró-Reitoria de Graduação estão abertas a esse diálogo e para que essa alteração ela seja, de fato, muito natural, considerando a essência daquilo que a Unesp já realiza nos seus diferentes cursos. Exato. Exatamente. Muito obrigada mais uma vez, então, pela participação de vocês aqui no Unesp em Debate. Muito obrigada pela oportunidade. Nós é que agradecemos a oportunidade de poder falar um pouco mais desse projeto que nos é tão caro. Muito obrigada. Muito obrigada. O Unesp em Debate fica por aqui. Acompanhe os debates e as reflexões acerca da universidade ao longo de nossa programação. Obrigada pela companhia e até a próxima.